Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos tratar de forma personalizada a exceção para um objeto não encontrado na nossa base de dados. Então, voltando aqui para o nosso projeto, lá no nosso Technical Service, nós temos um método FindById. Esse método ele faz uma busca de um técnico lá na nossa base de dados e ele retorna aquele técnico ou, caso ele não encontre, ele retorna nulo. Aqui, no nosso Technical Resource, nós recebemos esse objeto desse FindById. Então, o que acontece? Quando esse objeto do FindById é nulo, ele está tentando fazer uma conversão para técnico DTO. Lá no nosso técnico DTO, ele recebe um objeto do tipo técnico e faz a conversão das informações aqui. Quando ele faz a conversão desse ID, por exemplo, obj.getID, quando ele dá esse getID em um objeto que está nulo, ele dá um null pointer exception, ou seja, uma exceção de ponteiro nulo. Aí ele retorna aquela exceção horrorosa para a gente aqui no Postman. E a gente vai tratar isso de maneira personalizada. A gente vai retornar uma exceção, só que com as informações mais claras, mais simples de serem entendidas, tá bem? Então vamos voltar aqui. Com o botão direito sobre o pacote Services, nós vamos criar uma nova classe que eu vou chamar de Object Not Found Exception. Então, esse Object Not Found Exception ele vai ficar dentro do pacote, do subpacote Exceptions. Então, nós vamos ter um subpacote de exceções para os nossos serviços. Vou clicar em Finish aqui e ele criou aqui para a gente, Services e Exceptions. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estender aqui, Extends o Runtime Exception, para a gente conseguir aproveitar uma estrutura já pronta que o Runtime Exception traz para a gente. Então, se você clicar aqui, ele vai pedir para a gente implementar aqui o Serial Version ID. Nós vamos adicionar ele aqui, beleza? Vou apagar essas linhas desnecessárias. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou gerar o construtor da superclasse. Então, o construtor da superclasse, ele vai trazer aqui, vários construtores para a gente, porque ele está estendendo aqui o Runtime Exception. E o Runtime Exception tem esses construtores possíveis aqui. Só que o que nós queremos utilizar é apenas dois, que vai ser esses dois casos aqui. Ele recebe uma string e um throwable, ou seja, a causa do erro, e um construtor que recebe apenas a string. Vamos clicar em Generate aqui, beleza? Vamos dar uma organizada no código aqui. Ele gerou para a gente aqui esses dois construtores da superclasse. Beleza, então a gente já tem a nossa classe Object Not Found Exception. A gente começa a utilizar ela, então, aqui no nosso Technical Service. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui, return o obj, ou se não, throw, ou seja, ou se não, uma exceção. Nós vamos lançar uma exceção. E essa exceção vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou criar aqui uma função anônima, chamando aqui, um new object not found exception. Então vamos pegar ele aqui, not found, aqui do nosso pacote, tá bem? E vamos passar aqui uma mensagem personalizada para o usuário. Então vou colocar assim, objeto não encontrado. Vou colocar uma exclamação, deixa eu dar uma organizada aqui no código, vamos estender ele aqui. Eu vou quebrar essa linha aqui para baixo. Então aqui eu vou colocar objeto não encontrado. Vou colocar o ID que ele passou como argumento para a gente do objeto que não foi encontrado. Então vou concatenar aqui com o ID e vou concatenar também com o tipo daquele objeto que ele tentou buscar e não encontrou. Então aqui eu vou colocar assim uma concatenação também de técnico.class e nós temos aqui um método getName para a gente pegar o nome daquela classe. Beleza, então aqui a gente está tratando de forma personalizada. Retorna para mim esse objeto, mas se você não encontrar, lança uma exceção. E a exceção é essa aqui, Object Not Found Exception, do pacote que nós já criamos. Então ele está aqui dentro do pacote Exceptions, tá bem? Ele não precisou trazer o import aqui, ou melhor, ele trouxe o import para a gente aqui, dentro do pacote de exceções. Beleza, então aqui, só isso não basta. Só isso não basta. Se eu, por exemplo, vir aqui, dar um send novamente no técnico de ID2 que não existe, ele continua lançando a exceção para a gente, porque a gente não tem um manipulador dessa exceção lá no nosso projeto. Então aqui, ele trouxe objeto não encontrado e trouxe aqui o ID e o tipo, tá vendo? Só que ele não manipulou da maneira que nós queremos. Vamos voltar aqui então
e vamos manipular da maneira correta. Dentro do Resources, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova classe que vai se chamar Resource Exception Handler. Então ele vai ser o manipulador de exceções da camada de recursos. E ele vai ficar dentro do subpacote também, Exceptions. Vamos colocar aqui. Beleza, vamos gerar esse carinha aqui então. Primeira coisa que nós devemos adicionar aqui em cima é a anotação Controller Advice. Então adicionamos essa anotação Controller Advice aqui. E aqui nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos precisar aqui, ó, de uma outra classe. Eu vou criar aqui uma classe chamada Standard Error. Então vou colocar assim, Standard Error. Beleza. Essa classe aqui ela vai ter 3 atributos. O primeiro atributo vai ser um private. Nós vamos colocar long. Ela vai receber o timestamp, ou seja, o momento em que ocorreu aquele erro. Eu vou colocar um private do tipo integer, que vai receber o valor daquele erro, certo? Então nós vamos colocar aqui o status, certo? Vamos colocar aqui o private string agora, que vai receber o erro. Então a gente vai colocar dessa maneira. Vamos criar aqui um construtor da superclasse, um construtor com os parâmetros e os getters e setters desse carinha aqui. Beleza? Vamos gerar aqui. E a gente precisa também implementar o serializable. Então vamos pegar aqui, ó, do técnico DTO, o serializable. Vamos dar um Ctrl C nele aqui, no Standard Error. A gente vai colar ele aqui também. Vamos dar uma organizada no código, salvar aqui. E nós temos aqui uma classe, deixa eu verificar aqui, sim, aqui nós precisamos colocar, fechar chaves, né? Implements serializable. Beleza. Então aqui a gente tem uma classe para a gente utilizar como apoio aqui no nosso Resource Exception Handler. Deixa eu verificar o porquê que ele está reclamando aqui. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, ele parou de reclamar. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou informar aqui que esse nosso método vai ser um manipulador de exceção. Então eu vou colocar assim, ó, Exception Handler. Aí nós vamos passar a classe que nós vamos manipular, que vai ser aquela classe Object Not Found Exception do nosso pacote ali, os.services.exception.class. Então nós estamos manipulando a classe. E aqui eu vou criar então o nosso método public, nós retornamos um response entity do tipo standard error. Então a gente vai usar aquela nossa classe que nós acabamos de criar ali. E eu vou chamar esse método de Object Not Found também, só que com o O minúsculo aqui. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, que nós vamos receber então um Object Not Found Exception, que eu vou chamar de E. Só o Object Not Found Exception por enquanto. E aqui nós vamos fazer assim, ó, muito simples. Nós vamos instanciar um Standard Error, que eu vou chamar de Error. Ele vai receber então um New Standard Error. Aí nós temos aquele construtor com os parâmetros, né? Eu vou utilizar aquele construtor com os parâmetros. Ele vai pedir aqui, ó, o long, né? Que é o timestamp. Então, o momento que ocorreu aquela exceção. O momento que ocorreu a exceção é o momento agora. Então, nós vamos colocar aqui, ó, system.currentTimeMillis. Beleza? Estamos pegando o momento atual. Aí, o segundo atributo é o status. Então, o status é um HTTP status. Vamos colocar aqui. Ponto not found. Então vamos colocar aqui o not found. Ponto velho, nós estamos pegando o valor daquele status. Deixa eu dar uma organizada aqui no código, eu vou quebrar ele aqui para ficar mais simples a visão. Deixa eu maximizar aqui. Beleza. Então a gente está pegando o valor daquela exceção, né? Então vamos quebrar uma linha aqui. E aqui ele espera o erro, né? O erro vai ser o erro que nós recebemos ali, ó, do nosso Object Not Found Exception. Então aqui nós podemos apagar esse carinha aqui e colocar o e.getMessage. Então a gente está pegando a mensagem daquele erro. Beleza, vamos colocar um ponto e vírgula aqui. E agora nós precisamos retornar o valor, né? Que ele está reclamando, porque ele está falando, olha, você está falando que vai retornar um response entity do tipo standard error, mas até agora você não retornou nada, a gente precisa que você retorne. Então vamos colocar assim, ó, return response entity do tipo standard error, só que aqui não vai ser assim, vai ser
response entity ponto, aí nós vamos colocar aqui um status, http status ponto not found. Então vai ser um status not found ponto, e no corpo dessa resposta nós vamos passar o nosso error. Então aquele carinha que a gente instanciou ali com os valores do erro. Tá bem, então vamos salvar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá no nosso projeto, no nosso Postman, e vamos fazer a requisição. Vou dar um send aqui e tá aqui. Ele tratou da forma que nós esperávamos, né? Perfeito, então até aqui tudo certo. Ó. Objeto não encontrado, ID 2 e o tipo que nós estávamos esperando, o timestamp, né? E o nosso status, que é o 404, aqui em cima, o status 404, not found. Maravilha, pessoal. Então, esse é um tratamento de exceção de maneira personalizada. Talvez fique um pouco confuso a princípio, se você nunca realizou um processo como esse, fica um pouco confuso para você entender, porque é um pouco complexo mesmo, né? De princípio é um pouco complexo, mas você tem que assistir, reassistir, assistir novamente, até o seu cérebro começar a captar aquelas informações e fixar aquelas informações. Olha, nós estamos aqui, ó, criamos uma classe Object Not Found Exception, que estende o Runtime Exception, porque ele já tem aqui uma estrutura para a gente poder aproveitar ela. Lá no nosso Technical Service, caso ele não encontre o técnico, nós instanciamos essa nossa nova classe Object Not Found Exception, passando algumas informações aqui para ele, e daí quando essa instância, quando essa exceção é lançada, nós temos um manipulador que vai interceptar essa exceção do tipo Object Not Found Exception, vai manipular ela aqui para a gente e vai lançar de forma personalizada para o usuário. Então, é basicamente isso, é muito simples o tratamento de exceção de forma personalizada, basta que a gente pratique até que fique claro para a gente. Tá bem? Pessoal, então para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido e aprendido conceitos novos, né, nessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais!